Os anos 90 foram uma verdadeira explosão para a animação ocidental. Estúdios investiam milhões em projetos ambiciosos, tentando criar o próximo grande fenômeno da cultura pop, mas nem todos sobreviveram. No meio de tantos sucessos inesquecíveis, também existiram desenhos que tinham tudo para dar certo. Animação de qualidade, ideias criativas, personagens marcantes e até grandes estúdios por trás. Mesmo assim, acabaram fracassando. Seja por falta de divulgação, horários horríveis na televisão, ou pela concorrência extremamente pesada da época. Essas séries acabaram sendo esquecidas pelo tempo. Hoje, vamos relembrar desenhos animados dos anos 90 que fracassaram, mas que talvez merecessem uma segunda chance. Caso 1, As Aventuras do Widget, criado por Peter Keefe com direção e produção de Tom Burton, da empresa Zodiac Entertainment. As Aventuras do Widget chegou com uma proposta bem diferente do que o público infantil estava acostumado na época. Enquanto a maioria dos desenhos apostava em ação, comédia ou super-heróis, o Widget seguia por outro caminho. A série apresentava um alienígena roxo que vinha à Terra com uma missão ecológica, proteger o meio ambiente e ensinar as pessoas a cuidar do planeta. Aqui no Brasil, o desenho foi exibido principalmente em blocos infantis de emissoras abertas, mas apesar disso, quase ninguém se lembra dele hoje. Mas por que isso aconteceu? O primeiro grande problema foi o tom educativo. Nos anos 90, o público infantil buscava entretenimento rápido, divertido e cheio de aventura, enquanto produções como as Tartarugas Ninja e Batman, a série animada, entregavam ação e personagens marcantes. O Widget parecia mais uma aula disfarçada de desenho e isso afastava muita gente. Outro ponto importante foi o carisma do protagonista. Apesar de ter uma ideia interessante, um ser capaz de se transformar em qualquer coisa, faltava ao personagem uma personalidade forte. Ele não era engraçado o suficiente, nem carismático a ponto de se tornar um ícone. Era um personagem neutro, e na televisão, isso pode ser um grande problema. Além disso, a animação era considerada simples até mesmo para os padrões da época. Quando comparado a outras produções mais caprichadas, o visual não chamava atenção. E, em um meio onde a primeira impressão conta muito, isso fez diferença. A repetição também contribuiu para o desgaste da série. Muitos episódios seguiam a mesma fórmula. Surge um problema ambiental, o Widget aparece, resolve a situação e deixa uma lição. Com o tempo, isso tornava tudo previsível e o interesse do público diminuía. Mas talvez o maior motivo do fracasso tenha sido o momento em que o desenho foi lançado. Hoje, temas como sustentabilidade e preservação ambiental são muito mais valorizados. Porém, nos anos 90, esse tipo de mensagem ainda não era prioridade para o público infantil. E por isso, acabou se tornando mais um daqueles desenhos que passaram pela televisão brasileira, mas ficaram perdidos na memória de quem viveu aquela época. Caso 2, Denver, o Último Dinossauro, também criado por Peter Keefe e produzido pela World Events Productions em 1988. Chegou ao Brasil em 1989 no show da Xuxa na Globo. E depois ainda apareceu em programas como Sessão Aventura e TV Colosso, e a ideia parecia perfeita para a época. Tudo começa quando um grupo de adolescentes encontra um ovo pré-histórico que simplesmente acaba chocando no mundo moderno. E de dentro dele nasce Denver, um dinossauro amigável, inteligente, que anda de skate, toca guitarra, come besteira e basicamente vive como um humano. Ao longo da série, os jovens precisam protegê-lo de pessoas que querem explorá-lo. Enquanto o desenho tenta passar mensagens sobre amizade, meio ambiente e ganância, a abertura de Denver virou um dos pontos mais memoráveis da série, com uma música chiclete que grudava na cabeça. Mas então vem a pergunta: se era tão promissor, por que fracassou? O problema começa pela identidade. Denver tentava ser muitas coisas ao mesmo tempo. Um desenho educativo sobre meio ambiente, uma comédia adolescente e até um musical. No fim, não se destacava de verdade em nenhuma dessas áreas. Outro ponto foi o conceito. Um dinossauro skatista e roqueiro era divertido, mas também meio estranho demais. Muito preso à estética radical dos anos 80. O que fez o desenho envelhecer rápido e não parou por aí. A qualidade da animação era limitada, os movimentos simples. E, comparado a outros desenhos da época, ele ficava atrás. Além disso, os personagens humanos eram bem genéricos. Tirando o próprio Denver, faltava carisma para manter o público episódio após episódio. E talvez o golpe final tenha sido a concorrência. O final dos anos 80 foi uma época brutal para desenhos animados. Grandes produções dominavam a atenção das crianças, com personagens mais icônicos e histórias mais marcantes. Denver acabou ficando no meio do caminho. Apesar de tudo isso, o desenho tinha boas intenções. Mas como a gente sabe, boa intenção não garante sucesso. No fim das contas, Denver, o Último Dinossauro, não foi exatamente um fracasso total, mas também nunca conseguiu sair da sombra dos grandes sucessos da sua época.
ele não foi ruim o suficiente para virar um fiasco, nem bom o bastante para se tornar um clássico. Castle 3 and James Bond Jr. foi uma tentativa ousada. Lá em 1991, a ideia era simples no papel, pegar o sucesso gigantesco da franquia James Bond e transformar isso em um desenho animado para crianças. A produção ficou por conta da Murakami Wolf Swenson, em parceria com a United Artists e a Dan Jack. Foram 65 episódios. E sim, o desenho chegou a passar aqui no Brasil, na TV Globo. E olha, parecia que tinha tudo para dar certo. A proposta era acompanhar o sobrinho do agente secreto mais famoso do mundo, vivendo aventuras cheias de ação, tecnologia avançada e vilões exagerados. Tudo isso dentro de uma escola de elite para jovens gênios. Mas na prática, não funcionou. O desenho acabou se tornando um fracasso, tanto comercial quanto criativo. Mas afinal, o que deu errado? O primeiro grande problema foi a descaracterização do universo Bond. A essência de James Bond sempre foi mais adulta: espionagem, política, sedução, perigo real. Mesmo com exageros, existia um certo peso, uma sofisticação. Quando isso foi transformado em um desenho infantil, tudo isso desapareceu. O resultado? Algo genérico. Um desenho que parecia com vários outros da época, mas sem a identidade que tornava Bond único. E aí veio outro problema. O público, os fãs adultos achavam infantil demais. As crianças, muitas vezes nem conheciam James Bond o suficiente para se importar, ou seja, perdeu os antigos e não conquistou os novos. E tem mais, o próprio protagonista não ajudava. Diferente de outros personagens marcantes dos anos 90, o James Bond Jr. não tinha um carisma forte. Ele era correto demais, previsível demais. Faltava aquele fator legal, aquela personalidade que faz o público se apegar. No fim, ele parecia só mais um herói genérico. E como se já não bastasse, a concorrência era brutal. O começo dos anos 90 estava cheio de desenhos com equipes jovens, tecnologia futurista e vilões exagerados. Muitos deles com personagens mais marcantes, histórias mais envolventes e identidades bem definidas. Se destacar nesse cenário era quase impossível. E ainda tinha um último problema, talvez o mais grave: a falta de conexão com a franquia original. Quase não existia ligação real com os filmes. Sem o estilo mais sério, sem os gadgets icônicos, sem o charme clássico do personagem. O desenho parecia algo totalmente separado, como se estivesse usando o nome James Bond só por marketing. E no fim das contas, James Bond Jr. tentou transformar um dos maiores ícones do cinema em um herói adolescente. Mas ao fazer isso, acabou perdendo justamente aquilo que tornava James Bond especial, sem identidade própria, e perdido no meio de tantos desenhos parecidos. O resultado foi um fracasso que hoje quase ninguém lembra que existiu. Depois de conhecer esses fracassos milionários da animação dos anos 90, fica claro que existe um padrão quase trágico por trás deles. Esses desenhos não fracassaram porque eram ruins. Muitos deles eram ousados, diferentes e até avançados demais para a própria época. O problema estava nos bastidores da indústria. Marketing fraco, horários péssimos na televisão, concorrência pesada e executivos impacientes querendo resultados rápidos. Para cada desenho que virou um sucesso lendário, vários outros projetos ambiciosos acabaram ficando pelo caminho. Mas mesmo tendo fracassado naquela época, a originalidade e a estranheza dessas séries fizeram com que, anos depois, elas ganhassem status de clássicos cult entre fãs mais fiéis. E você, qual desses desenhos você assistiu? Qual era o seu favorito? Conta pra gente nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Nos vemos no próximo vídeo.